Oi pessoal, tudo bem? Eu fiquei de gravar aquele tema que a gente teve na última mentoria sobre a respeito do radiograma. A primeira parte do radiograma, onde a gente vai ver as despesas, né? As entradas, as receitas e as despesas essenciais. Então eu vou entrar aqui, vou colocar aqui para vocês. Tudo bem? A primeira coisa que a gente faz é entrar naqueles links que estão no grupo, naquele grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp, quando você entra no link, vão ter dois links lá no grupo do WhatsApp. Quando a gente entra no link lá do WhatsApp, a gente tem dois links. O primeiro leva para esse guia essencial da jornada de finanças pessoais. Então, esse é o link. Esse aqui é um e-book que eu escrevi, tem rapidinho para ler, mas basicamente tem tudo que a gente vai falar durante essa mentoria, né? Que são os fundamentos de finanças pessoais, tem alguns exemplos. Depois ele fala do orçamento, organizando as finanças, como é que a gente faz, como é que a gente faz para sair das dívidas. Então é um texto bem tranquilo. E aí eu gostaria que vocês lessem e me dessem o retorno para a gente poder ver o que vocês acharam, tá? A parte 5, sabedoria em decisões de compra. Né? Temos também a parte de finanças e família. Então são basicamente 6 capítulos. E depois os pilares que a gente está trabalhando nessa questão dessa jornada da liberdade financeira. Então, por favor, conto aí com vocês verem esse material para poderem verificar o que vocês acharam. Tudo bem? E também nesse material, nesse conteúdo, a gente tem o radiograma financeiro. Então eu vou entrar aqui no radiograma financeiro para a gente conversar um pouco sobre ele, que é a primeira parte aí da mentoria. Né? Nesse radiograma, basicamente a gente dividiu em 5 grandes grupos, que são a parte de renda, a parte de despesas essenciais, despesas não essenciais, dívidas e reservas. E na parte da mentoria de hoje, a gente vai ver só duas partes. Tá bom? A gente vai ver a parte de renda e a parte de despesas essenciais. Então, quando a gente entra aqui no grupo aqui de renda, o que a gente já fez aqui? A gente fez uma divisão, onde a gente procura colocar se você for CLT ou se você for MEI, e aí classificar cada uma delas. Né? Dentro do radiograma, a gente precisa simplesmente preencher o que está em amarelo. Todas as outras células são bloqueadas para que a gente mantenha a estrutura do radiograma, mas que vocês consigam ter uma visão real de como está. O radiograma serve para que a gente tenha uma visão real da minha situação financeira hoje. Como é que ela está hoje? Então a ideia do radiograma é exatamente isso. Então, se você for CLT, você aqui vai preencher aqui o seu salário bruto, o seu salário líquido. Ele já calcula aqui qual é os impostos que você já paga, isso é descontado em folha, então não precisa se preocupar com o pagamento, mas é para ter essa visão. Esses aqui são números fictícios, mas por favor, se vocês forem utilizar, é simplesmente apagar aqui o número que vocês vão ver que apagou. Ele já vai entrar aqui zero. Eu vou deixar aqui o valor que estava lá só para a gente ter uma visão de quanto a gente paga de imposto. Aí se você tiver vale alimentação, vale refeição, se tiver algum variável, se tiver algum tipo de renda extra ou de hora extra, então aqui a gente entra dentro da parte do que seria CLT. Caso você seja MEI, a gente estrutura aqui também para ter essa visão. Então, por exemplo, MEI, salário de 5 mil, um salário líquido de 4.500, aqui ele calcula um pouco diferente. Aqui a ideia é que vocês coloquem os impostos que vocês têm para calcular aqui, e ele já calcula sozinho o valor do salário líquido. Né? Então, você, por exemplo, você emite uma nota de 5 mil reais, paga 9% de imposto, e aí você vai ter um líquido de 4.550. Então aqui sim, eu deixei a estrutura para que você possa pagar os impostos, porque isso aí é uma estrutura da sua empresa, pessoa jurídica. Quando a gente está falando de MEI, a gente está falando de uma pessoa jurídica. O foco da nossa mentoria, vamos lembrar, que é pessoa física. Então dentro disso você tem que pagar os impostos, por isso que eu estou deixando separado, que tem que apagar 450 nesse caso específico. E aí se você tem algum tipo de ou vale refeição, vale alimentação, se tiver algum variável líquido, se tiver algum extra, então a gente preenche aqui para ter uma visão real de quanto é o salário, no caso de você ser MEI, então quanto é o salário líquido para que a gente vai poder trabalhar, que vocês vão poder trabalhar para poder ter essa visão real das suas entradas, receitas, tá bom? Depois, se você tiver algum tipo de renda extra, né, por exemplo, um aluguel, então, por exemplo, tenho lá um aluguel de uma casa, de alguma coisa, então eu coloco aqui o valor e aí eu passo a ter uma renda extra. Eu tenho um apartamento que eu divido a renda extra entre eu e meus dois irmãos, por exemplo. Então eu vou colocar aqui
o valor que fica para mim. Então, por exemplo, se um aluguel de R$ 900 dividido em 3 irmãos, eu vou ter 300 por mês, então eu tenho uma renda extra, que é um exemplo de aluguel. Caso tenha também renda passiva, a gente já começa a colocar renda passiva. Todo mês eu recebo R$ 200 de investimento de uma ação que eu comprei, ou de algum fundo de investimento, ou de alguma renda passiva que eu tenha nesse sentido, para poder ter essa visão ali. Então, basicamente aqui a gente matou da parte de renda, onde a gente vê exatamente os 3 pontos principais da renda, ou seja, a minha renda principal, que seria aí o CLT ou o MEI, e aí eu posso ter, no caso, na casa, alguém que é CLT, alguém que é MEI, eu consigo já preencher uma planilha completa e ter essa visão aqui, tudo bem? Ou se eu tenho também uma renda extra, como é que seria uma renda extra? Por exemplo, se eu já tenho alguma coisa de aluguel, mas se eu for CLT e decidir, por exemplo, aquele mês que eu vou trabalhar um pouco como Uber, eu entro aqui com uma renda extra que pode me acontecer aí, talvez uns R$ 500 de alívio por mês, uns R$ 500 adicional por mês de renda extra que eu posso procurar fazer. E uma renda passiva é algum tipo de investimento que você já tem e que já gere um tipo de rendimento para você. Então a gente viu aí os 3 pilares da parte de renda, tá bom? As despesas essenciais, eu gosto de dividir aí em 5 paredes, né? Tem um autor americano que fala que nos Estados Unidos eles utilizam as 4 paredes para a construção da casa. No Brasil é um pouco diferente, então fiz uma adaptação para que tenham as 5 paredes da casa. Quais são essas 5 paredes da casa? É a ideia de como que eu faço para manter essa estrutura da minha casa viva, ou seja, eu preciso ter toda a parte de casa, né? Então aí envolve aluguel, se eu tiver algum financiamento, condomínio, IPT, o que é? Eu ter o meu local para eu morar. Envolve toda a parte de alimentação, aqui vale assim, alimentação básica, não estou falando de iFood que eu venha comprar ou de um restaurante que eu vou fazer, mas qual que é a minha alimentação básica, porque a gente está falando de despesas essenciais, importante frisar isso, são despesas essenciais. Então eu tenho também a segunda parede da casa que seria a alimentação, eu tenho a terceira parede da casa que é a locomoção, mas é a locomoção para eu manter as minhas despesas essenciais da minha casa. Por exemplo, se eu tiver que trabalhar, eu tenho que pagar um transporte coletivo, algum meio de chegar no meu trabalho. Então aqui é o que eu preciso para manter esta parede de locomoção da minha casa, onde eu estou falando assim, eu tenho a casa, tenho a alimentação e tenho a locomoção para manter essa estrutura da minha casa. Tenho também a questão de saúde, se eu tiver algum plano médico que eu pago, seguro de vida, farmácia, alguma consulta, para quê? Porque se eu não conseguir ter essa questão do plano médico ou da minha saúde, né, que seria essa quarta parede da casa, eu tenho o problema de, por exemplo, continuar as minhas receitas. Então a ideia é que quais são essas 5 paredes da casa para eu continuar recebendo as minhas receitas do jeito que eu tenho hoje. E depois eu tenho também vestiário essencial. Vestiário essencial tem uma diferença grande, que é o seguinte, eu tenho 3 sapatos, eu vou comprar o quarto, isso não é uma despesa essencial. Mas, por exemplo, eu preciso de um sapato para eu poder ir trabalhar. Por quê? Porque o meu rasgou, eu não tenho mais, eu tive um problema, e não consigo utilizá-lo. Isso sim é um vestiário essencial para que eu consiga manter essas 5 paredes da minha casa. Então, assim, essas despesas essenciais são como que eu mantenho a despesa da minha casa. Tudo bem? E aí, quando a gente começa a colocar despesas essenciais, a gente vai abrir cada uma dessas paredes. A primeira parede é a casa. Então, se eu pago um aluguel, quanto que eu pago de aluguel? Ah, não é aluguel, é um financiamento? Legal, quanto que eu tenho de financiamento? Pago IPTU, é uma casa é uma casa de um conjunto, tem que pagar um IPTU, tem que pagar um condomínio. Como é que eu coloco isso? Então, eu coloco aqui o condomínio, coloco o IPTU. Tem algum, tem algum tipo de seguro que eu já tenha na casa, eu coloco aqui o seguro. Tenho que pagar água, luz, gás, telefone celular, internet. Muitas vezes a gente precisa de internet até para trabalhar. Então a ideia é que como que eu mantenho a minha casa, essa primeira parede da casa, que é a própria estrutura física da casa, para eu poder garantir o meu bem-estar ali, e isso entra como despesas essenciais. Eu já falei um pouco da segunda parede, que é a alimentação, então tudo que entraria, por exemplo, de mercado, açougue, feira, padaria, mas lembrando, isso para despesas essenciais. Então, por exemplo, eu vou num restaurante, não é despesa essencial. Por quê? Porque eu estou deixando de me alimentar em casa, que eu sei que tem um custo, mas tenho certeza que vai ser mais barato do que um restaurante, por exemplo. Mas ter essa visão de que a alimentação dentro da minha casa, eu preciso dessa estrutura para poder manter a casa. Tá bom?
Então, eu já falei um pouco também da locomoção, dando exemplo. O que seria essa terceira parede da casa? É a locomoção. O que é essa locomoção? É, por exemplo, toda a estrutura que eu preciso para poder manter o meu emprego. Então, se eu vou de ônibus, se eu tenho que ir de trem, se eu tomo um metrado, um metrô, se eu preciso pegar um fretado para poder trabalhar. Então, assim, qual que é a minha locomoção básica para eu manter a minha estrutura? Legal? Depois tem assim, eu preciso também ter saúde. Muitas vezes eu tenho alguma coisa de desconto em folha, por exemplo, para um plano de saúde. Se eu precisar fazer uma consulta médica para alguma coisa específica, eu preciso comprar um remédio. Será que eu tenho algum tipo de seguro de vida para colocar? Então, eu mantenho a estrutura de saúde dentro da minha casa para garantir que tudo isso funcione. Essa é a quarta parede da casa que vem com parte de saúde. E depois o vestiário essencial, que vem toda essa parte que eu comentei de roupa. Por exemplo, eu preciso de um determinado tipo de roupa para eu poder. Eu preciso de um determinado tipo de roupa para, por exemplo, eu poder é, ir trabalhar. Mas, de novo, não é, por exemplo, a minha roupa adicional. Não é, por exemplo, o meu quinto sapato. Ah, eu tenho já 10 camisas, vou comprar mais uma. Isso não é essencial. É o vestiário essencial para eu poder realmente manter essas 5 paredes da minha casa, onde a gente entra com despesas essenciais. Fiquem à vontade para baixar esse radiograma, utilizarem ele, mas aqui a ideia é que vocês preencham somente as colunas em amarelo. Se tiverem dúvida, manda as dúvidas para mim pelo grupo. Se tiver alguma alteração na planilha, já faço a alteração aqui na planilha e quando vocês baixarem, vocês já vão poder utilizar ela com essa alteração. E na próxima mentoria a gente vai verificar o resto, como é que seria essa questão das dívidas, reserva de emergência e análise do relatório, para que a gente possa ter exatamente a visão real de como a gente está. Tudo bem, gente? Obrigado, abraço, nos vemos na próxima mentoria. Tchau, tchau.